Existe bolsonarismo sem o Bolsonaro? Essa é a pergunta que muita gente está se fazendo desde sexta-feira, quando o Tribunal Superior Eleitoral formou maioria para inelegibilidade do Jair Bolsonaro. Até 2030, a fotinho dele não vai poder estar na urna, não vai poder concorrer a nada. A questão é, isso tira o Bolsonaro do jogo eleitoral diretamente nos próximos 8 anos. Mas como fica a situação do bolsonarismo, da extrema-direita, diante da inelegibilidade do Bolsonaro? E o que motivou a decisão do TSE? Esse vai ser o tema de hoje do nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Quem assistiu às sessões do TSE que culminaram na inelegibilidade de Bolsonaro pôde ver com clareza todos os argumentos que levaram a essa decisão. A gente já viu os bolsonaristas numa choradeira sem fim, vai ter que fazer piscinões pelas cidades do Brasil para poder escoar as lágrimas dos bolsonaristas, dizendo que foi revanchismo e tudo mais. Não, existiram ações muito claras, para além daquela colocada na iniciativa do PDT, aliás, parabenizar o Partido Democrático Trabalhista pela ação que levou à inelegibilidade, que foi a reunião com os embaixadores no Palácio do Alvorada, ou seja, usando um espaço público, transmitido numa rede pública de televisão, onde ele atacou o sistema eleitoral, mas isso não foi um raio no céu de brigadeiro. Isso aconteceu de maneira permanente nos 4 anos de governo Bolsonaro, todo dia no cercadinho, atacando urna eletrônica, defendendo voto impresso, atacando a democracia, falando mal do Supremo, falando mal do Congresso. Essa era a tática do Bolsonaro para criar um cenário de golpe no nosso país. O ministro Floriano de Azevedo Marques, aliás, foi preciso com a metáfora que ele utilizou durante o seu voto, que foi a metáfora do incêndio. Ele sugere uma seguinte situação: se alguém tenta criminosamente botar fogo num prédio, mas o prédio não pega fogo, ninguém morre porque os bombeiros chegam rápido e conseguem apagar o foco de incêndio, essa pessoa devia ser absolvida? Não. É a mesma situação do Bolsonaro. Ele tentou botar fogo na democracia brasileira, não conseguiu, porque felizmente o nosso campo democrático foi capaz, foi firme, foi corajoso, além de construir a frente que elegeu o Lula, foi implacável contra as iniciativas golpistas. Não houve essa base, essa margem na sociedade brasileira que permitiu ele realizar o golpe que ele gostaria, como ficou claro, as mensagens do Mauro Cid, o 8 de janeiro, tá desenhado na nossa frente, só não vê quem não quer. O TSE se utilizou do conjunto dessas situações, simbolizada pelo uso da máquina pública na reunião com embaixadores, para atacar a democracia, para definir a inelegibilidade. O resultado disso diz o seguinte: Bolsonaro é inelegível por 8 anos, até 2030 ele não pode concorrer a nada. A fotinha do Jair não vai poder estar na urna até 2030, quando ele vai ter 75 anos de idade. São 3 eleições, uma nacional e 2 municipais, que ele vai estar totalmente fora do jogo. Agora, nós precisamos fazer uma análise. Devagar com andor que o santo é de barro. Ou como dizia Pepe Mujica, sabiamente, nenhuma vitória é definitiva e nenhuma derrota é definitiva. O fato do Bolsonaro estar inelegível não quer dizer que o bolsonarismo acabou. Que de uma hora para outra, tudo aquilo que eles construíram na sociedade, de caldo ideológico, de guerra cultural, de fake news, de preconceito, de visões odiosas, de cultura da violência, que isso vai desaparecer. Aliás, vamos aqui, de uma forma extemporânea, nós podemos dizer que o bolsonarismo já existia muito antes do Bolsonaro. Se a gente entender o bolsonarismo como essa síntese de ideias de extrema-direita, de ideias atrasadas, preconceituosas, racistas, intolerantes, que defende a ditadura, que defende tortura, que acha que tem que matar mesmo. Essas ideias não foram criadas pelo Bolsonaro, elas já existiam na sociedade brasileira. O que o Bolsonaro conseguiu fazer foi organizar um campo social e político que deu voz para essas ideias e criou uma hegemonia, criou um campo. Veja, e aqui é importante dizer, Bolsonaro conseguiu fazer o que nem a ditadura militar fez. A ditadura militar ficou 21 anos no poder, mas não organizou um movimento de massas de extrema direita no Brasil. Não foi capaz, com seus meios de comunicação próprios, com suas lideranças próprias, 21 anos. O Bolsonaro, em 4 anos no poder, organizou um movimento de massas de extrema direita, que tem lá os seus canais de YouTube com milhões de seguidores, que tem a Jovem Pan como rede oficial para propagação, que tem quase 100 parlamentares na Câmara Federal e outros tantos no Senado
Senado Federal representando essas ideias diariamente, o trabalho do Bolsonaro no cercadinho, e que parte do campo democrático, inclusive nós da esquerda demoramos a entender, o pessoal dizia, nossa, o cara tá fazendo besteira, ficar aí todo dia falando groselha. Não, aquilo era para falar com os dele, aquilo gerava rechaço em muita gente, mas era para manter o campo dele mobilizado, o campo dele ativo, era para ativar os pitbulls e ir criando esse ambiente de guerra cultural que expressa o bolsonarismo. Por que eu tô falando tudo isso? Este legado chamado bolsonarismo, que hoje tem dezenas de milhões de pessoas como seguidores no Brasil, que quase ganhou a eleição presidencial depois de ter feito o pior governo da história. Vamos lembrar que a gente ganhou por 1 milhão, 2 milhões de votos, por 1%, e com o Lula, maior liderança popular da história do país, eles não estão mortos. Eles ainda têm base e força na sociedade. Eu duvido que você que está assistindo Café com Bolos não conheça alguém na tua família, no teu círculo pessoal, no trabalho, que não seja um bolsonarista. Eu conheço pessoas que defendem essas ideias. Você acha que essa pessoa vai sumir, vai desaparecer ou vai mudar de opinião porque o TSE decidiu a inelegibilidade do Bolsonaro? Não. O bolsonarismo segue sendo uma força social e política mesmo com Bolsonaro fora do jogo eleitoral. Isso é importante a gente ter em mente. É lógico que a primeira reação à decisão do TSE é comemorar, e merecidamente. Tem que comemorar mesmo, porque esse cara fez muito mal para o Brasil. E não comemorar por vingança, por revanche, por justiça, por reparação, por pedagogia, para que isso nunca mais aconteça, para que a democracia possa ser, enfim, uma conquista definitiva no nosso país, para que quem defende tortura, morte, ódio, extermínio de adversários não tenha espaço no ambiente político, no xadrez político de um país seja ação. Depois da comemoração, a gente também tem que deixar a poeira baixar e ver o que vai ser daqui para frente. Até porque o desafio de derrotar o bolsonarismo não é um desafio só nosso ou de quem está na política agora, é um desafio da nossa geração. Eles construíram um movimento político que não vai desaparecer de um momento para o outro. Nós temos um desafio geracional do campo democrático de derrotar em todos os sentidos, nas urnas, na disputa política geral, no campo das ideias, nas ruas, na sociedade, na cultura. Este embate vai continuar e nós temos que estar preparados para ele. Acho que a gente precisa encarar o enfrentamento com o bolsonarismo como um campeonato de pontos corridos. Nós ganhamos as primeiras rodadas com a eleição do ano passado. Felizmente. E ali então a gente tinha perdido o último campeonato. Ganhamos agora com a inelegibilidade do Bolsonaro. Vamos bem. O time que entra em campo achando que o jogo tá ganho, toma virada. Tinha aquela história mesmo, tipo, quando eu era mais moleque, não sei se ainda fala hoje o comentário esportivo. 2-0 é um resultado perigoso. 1-0, você tá ali aguerrido. Pô, se o cara faz empata 2-0, você acha que já ganhou. Aí você tira o pé. Aí vem. 2-0 é um resultado perigoso. E por isso nós temos que nos preparar para o próximo embate. O próximo grande embate com o bolsonarismo vão ser as eleições municipais do ano que vem. O bolsonarismo adotou uma tática para as eleições municipais. Eles sabem que eles não têm maioria na sociedade. Eles sabem que hoje a rejeição do Bolsonaro aumentou e tudo mais. Mas em cidades que não têm segundo turno, cidades menores, ou em cidades até maiores, mas que estão localizadas, por exemplo, no centro-oeste, ou parte do sul, onde o bolsonarismo tem mais força, eles vão lançar candidatos puro sangue. Que com os 30% que eles têm, se não tiver segundo turno, eles podem ganhar a eleição. E nas cidades maiores, e em regiões onde eles têm mais rejeição, como São Paulo e tal, eles vão querer apoiar candidatos de direita, que não são bolsonaristas puro sangue, para tentar derrotar o nosso campo, derrotar o Lula, derrotar a esquerda. Vai ser uma batalha duríssima, que eles encaram, inclusive, como prévia para 2026. Nós temos que nos preparar para esse próximo embate, desse campeonato de pontos corridos que nós estamos enfrentando contra o bolsonarismo. E o próximo grande embate, após a inelegibilidade dele, eleição de 2024. A gente não pode se acomodar, inclusive em relação ao destino judicial do Bolsonaro. Tudo bem, agora ele está inelegível por 8 anos, mas inelegibilidade não basta. O Bolsonaro tem que responder no banco dos réus pelos crimes que ele cometeu. E não foi só crime eleitoral, pessoal. Aliás, os crimes eleitorais deles são pouco perto dos crimes contra a humanidade que o Bolsonaro fez. O que foi aquela postura na pandemia, debochar do sofrimento das pessoas? O que foi todo o conjunto de ataques à democracia, de apoio ao golpismo? E não vou entrar aqui nem nos escândalos. Tivemos joia da Arábia Saudita, barra de ouro no Ministério da Educação, corrupção na compra de vacina que a CPI da Covid mostrou. Existem elementos de sobra para o Bolsonaro responder criminalmente e parar na papuda. Por isso, nós temos que encarar a inelegibilidade como o primeiro passo. E contem comigo, contem com a gente. Nós não vamos abrir mão por uma questão de justiça, para que nunca mais aconteça da luta pela punição e pela prisão de Jair Bolsonaro. Anistia não, e não só na justiça eleitoral, na justiça criminal também. Esse foi mais um Café com Bolos.